Eu estou lendo um autor, ele é um repórter norte-americano, escreveu para o Washington Post, é editor de uma revista de circulação nos Estados Unidos. Eu estou lendo pelo menos os livros que estão disponíveis no Amazon, e as angústias que eu já nutria com respeito à família vem sendo agravada depois da leitura de 2 dos seus livros. Isso me traz bastante temor ao coração. Sabe que hoje falar de família, você corre 2 riscos. O primeiro, de contrariar o coração das pessoas que imaginam que os dramas familiares podem ser somente encarados com uma oração ocasional, quando, digamos que, quando as tragédias ocupam um lugar na família, geralmente na fase em que os filhos estão na adolescência, ou que vão entrando na juventude, e que começam a nos causar grandes transtornos. Eu tomei conhecimento de uma pesquisa do Instituto Gallup essa semana, junto aos alunos do ensino médio norte-americano, de que 20% dos alunos do último ano do ensino médio, respondendo à pesquisa, disseram que já fumaram maconha e que fazem uso da droga 1 vez por mês, no mínimo. Hoje existe a ideia de se partilhar do pensamento de que as drogas precisam ser oficialmente legalizadas no Brasil, e devem ser vendidas com menos rigor para uso pessoal no campo do divertimento. Então, muita gente coloca as drogas como sendo um elemento parte da diversão dos jovens. Mais de 60% dos alunos norte-americanos, e olha que eles foram influenciados pelo puritanismo, pelas ideias dos reformadores que fizeram parte do berço, do nascimento da nação norte-americana, e mais de 80% dos jovens declararam ter vida sexualmente ativa, e o problema não está somente entre os alunos norte-americanos, mas o problema transpira também para os que se declaram evangélicos, membros de comunidades e de denominações evangélicas conservadoras nos Estados Unidos. O drama é o mesmo entre jovens católicos, é o mesmo entre a juventude que hoje declara sem qualquer credo. Então, nós estamos diante de uma explosão
da sexualidade. Nós educamos filhos dentro de modelos cristãos, mas em algum momento desse currículo, nós estamos perdendo a mão. Isso não é para culpar ninguém. A ideia que muitos dos irmãos às vezes levam de um sermão como esse é que eu saí da igreja extremamente culpado. Não, é um sermão desafiador. Não é para culpá-los, mas é para desafiá-los. Nós achamos que tudo que os nossos filhos precisam é dessa hora na igreja. Mas imagine, hoje eu convivo com uma realidade pastoral extremamente desafiante, que é conseguir fazer desse pequeno tempo pela manhã e do pequeno tempo durante o culto da noite, para chamar-lhes atenção acerca disso. Hoje eu quero mostrar aos irmãos que piedade, vida cristã, ela é algo que se nasce e que cresce no seio da família. Em outras palavras, seus filhos não terão uma vida devocional maior e mais expressiva do que a sua própria. Você é o referencial para seus filhos no campo da leitura bíblica, no campo da oração, no campo da vida com Deus. Sua vida devocional, sua vida cristã expressa não somente nos atos públicos de culto, ela é a grande inspiração para os pequenos, para os adolescentes e jovens que vão se conformando à igreja muito mais pelo viés social do que pelo viés espiritual. Então eu tenho essa hora, quero aproveitar para falar ao coração dos jovens, quero aproveitar para falar ao coração de casais jovens que tiveram filhos há pouco tempo, quero aproveitar para falar ao coração de todos os irmãos que daqui a pouco constituirão família e aqueles cujos filhos já estão em idade adulta e que podem certamente aproveitar o tempo que têm ainda com os filhos para os orientar no campo da piedade. Porque o que nos torna crentes e que nos mantém nos caminhos de Jesus ao longo do tempo é a construção da piedade. E entende-se como construção da piedade essa vida íntima que nós vamos aos poucos construindo ao longo dos anos com o Senhor. Portanto, hoje eu quero falar sobre essa construção da ideia piedosa e dos afetos piedosos com respeito à família. Eu sei que os irmãos lutam valentemente para manter de alguma forma a sua família de pé, orando, clamando, pedindo graça a Deus. Mas eu gostaria de provocá-los com a reflexão dessa manhã, levando-os a diferentes cenários bíblicos para que os irmãos percebam que dentro da revelação bíblica são os pais que acabam por passar aos filhos um modelo de piedade. Eles não terão um modelo diferente do nosso e não serão crentes, digamos, mais vivos, se nós não formos esses crentes mais vivos. Eu começo dizendo que um exame bíblico sério coloca a família como o ambiente adequado para a construção sadia de fé e prática cristã.
ao contrário do que muita gente pensa, não é a igreja que constrói dentro do cenário bíblico, não é a igreja responsável para construir esse ambiente adequado a uma fé sadia e a uma prática cristã sadia. A igreja faz um trabalho suplementar, mas a igreja não é responsável, porque entre os domingos há um caminhão de horas que vocês vivem, que se passa sobre vocês, e que se essas horas não forem bem aproveitadas, no final não restará absolutamente nada que possa ficar de pé no que tange à vida cristã sadia e à prática cristã da fé. A fé pública, que é essa que a gente está esposando aqui nos cultos públicos da igreja, ela é a continuidade dos desdobramentos da intimidade pessoal e familiar. O público nas Escrituras sempre surge como resultado do secreto. Quando você encontra Jesus no alto dos montes, orando, ou buscando um lugar secreto, como diz lá em Marcos 1,35, antes de aparecer publicamente no templo, é um exemplo que nós temos no coração do Evangelho para nos fazer entender que o resultado público das nossas vidas, ele é construído na particularidade, na intimidade com que nós vivemos a fé cristã entre os domingos. Eu sei que há muita energia gasta no trabalho, no transporte, mas convenhamos, irmãos, nós ainda continuamos, mesmo entre os domingos, fazendo festa, torcendo para um clube de futebol, uma partida que termina às 11h30 da noite, 50, 60 mil pessoas no estádio, saindo da região do Maracanã, cercado de favelas. A Tijuca, por exemplo, Morro do Borel, Morro da Formiga, Morro do Salgueiro, cruzando ali pela região da Mangueira, passando pela favela de Manguinhos. Observe o risco que os adeptos e torcedores de um clube de futebol que vai a uma partida no meio da semana, observe os riscos que correm para poder estar lá, e os estádios estão lotados, mostrando para nós que os sociólogos têm razão quando diz que o grande Deus dessa geração é o divertimento, é o espetáculo. O fato é que tudo isso vai acontecendo sob a pena de colocarmos a nossa relação íntima com Deus num plano terciário da vida, nem diríamos num plano secundário. É aquilo que realmente sobra, a gente entrega ao Senhor. Portanto, estamos longe de cumprirmos o que Deus manda em sua palavra, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa palavra está inserida no Sermão da Montanha, no mesmo capítulo que Jesus fala sobre oração e jejum. Portanto, o público não é um acaso, ele é resultado do que acontece no plano secreto das nossas vidas. A Bíblia nos manda, especialmente, nós temos o Velho e Novo Testamento, porque a
ideia reformada não é só que as Escrituras nos guiem, mas toda a Escritura, portanto, sola Scriptura e tota Scriptura, toda a Escritura nos guia. Então vamos buscar algumas referências em toda a Escritura. Quando nós lemos o Velho Testamento, a lei deveria ser ensinada aos filhos por pais zelosos. Os pais e não os sacerdotes deveriam ser as referências espirituais da família. O pai seria o grande mentor espiritual dos filhos e da esposa. Ele deveria ser aquele modelo, aquele marco de espiritualidade dentro de casa. E todas as vezes que esse elemento falhou, nós vamos encontrar tragédias terríveis narradas na Bíblia Sagrada. A respeito disso, eu quero falar apenas no primeiro domingo, dia 4. Mas a lei deveria ser ensinada aos filhos por pais zelosos, não somente o pai e a mãe. O pai coadjuvado da mãe deveriam ser as referências espirituais da família. Os filhos deveriam olhar como marcos modelares da sua vida. A vida prática cristã do pai e da mãe. Portanto, pais crentes deveriam tomar o ensino bíblico aos filhos como seu chamado fundamental. Antes de qualquer papel na comunidade maior, que é essa comunidade da igreja, onde a gente serve a Deus com dons e talentos, isso faz parte de todo o organismo e todo o ensinamento bíblico, mas a verdade é que são os pais responsáveis pela educação e formação cristã dos filhos. Portanto, antes que você se preocupe em servir a Deus de alguma forma na igreja, numa classe de escola bíblica dominical, na equipe de louvor, na equipe de casais, ou em qualquer outro cenário, como um obreiro, como um diácono da igreja, antes de tudo, o seu primeiro chamado é o chamado para a sua família. Esse é o chamado número 1 que você recebeu. O chamado para, de alguma forma, dar resposta à sua família do ponto de vista espiritual. Por isso que eu estou encorajando a igreja a ler mais, os jovens a lerem mais. Amanhã vocês serão pais e precisarão assumir responsabilidades vivas na educação e criação de seus filhos. Nós chamamos isso, eu chamo isso de construção da piedade cristã. É quando em casa é ensinado a eles a orar. A gente tentou fazer isso com os nossos filhos, cometemos alguns excessos. E esses excessos, é melhor você pecar pelos excessos do que pela falta de iniciativa. Então a gente dizia, é hora de orar, cada um para um quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto e lê a Bíblia. 10 minutos depois, lá estavam eles, de volta. E a gente queria impor às crianças uma disciplina de 1 hora inteira de dedicação a Deus por dia. Então, foi um excesso. É óbvio que uma criança de 7, 8, 9 anos não consegue dar uma resposta nessa medida. Mas a gente imaginava que fazendo isso iria criar neles o hábito da oração cotidiana a portas fechadas. Para mim são os pais, eu sou convencido pela palavra de Deus que esses são os responsáveis na construção da piedade cristã de toda a família. Fora dos territórios pessoais e familiares, há muito pouco que as igrejas locais podem fazer.
nesse cenário, o melhor que os pais podem é se tornarem aliados do pastor nessa construção, e não opositores do pastor, ou ainda um crítico das posturas um tanto quanto mais radicalizadas, entre aspas, que o pastor toma para manter os jovens mais ou menos numa certa linha de fé. Portanto, os pais deveriam ser aliados do pastor. Eu me lembro do pastor Smith, que era o presidente do distrito onde a minha igreja, lá na África do Sul, se submetia. Ele vivia longe de Joanesburgo, ele vivia em Porto Elizabeth, mas eu me lembro de um testemunho que ele contou. Ele disse que uma família muito triste veio pedir ajuda dele para visitar o seu filho na cadeia. O rapaz havia se metido em um grande problema e foi preso pelas autoridades. E ele disse que ficou muito combalido, ficou muito tocado com aquele pedido dos pais, e lá foi ele fazer a visita ao filho daquela família da sua igreja na cadeia. Ele me disse que o diálogo que teve com esse rapaz foi o mais constrangedor de toda a sua vida. Pastor Smith disse que, ao conversar com aquele rapaz, a resposta que aquele rapaz deu foi a seguinte: pastor, eu cresci não tendo nenhum respeito pelo senhor. O senhor era alvo das críticas do meu pai e da minha mãe nos almoços de domingo. Portanto, eu não estou minimamente sensível a ouvir o senhor. Acho que o senhor perdeu o seu tempo. Mesmo assim, o pastor Smith, já idoso, passou por cima daquela declaração do rapaz, colocando isso na conta da rebeldia do coração daquele moço. Mas o que ficou no fim é que as famílias podem fazer mas um grande favor aos filhos, meus queridos irmãos, não se opondo às diretrizes e orientações que são colocadas do púlpito da igreja para a construção da fé de todas as famílias da igreja. O fato é que isso também tocou meu coração, isso mexeu comigo. Observe que as Escrituras Sagradas defendem a proposta de se contar as histórias bíblicas às outras gerações. Abra comigo sua Bíblia. No Salmo capítulo 78. Observe quem é que cuidava de ser o porta-voz dessas histórias das grandes operações de Deus no passado. Primeiramente, Salmos 78, versos 1 a 3, 1 a 4, vamos ler, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. É Deus falando. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
Verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Portanto, o Salmo começa dizendo: prestai ouvidos às palavras da minha boca, no versículo 1. No versículo 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Parece que os pais são portadores dessa boa notícia aos filhos. As gerações vindouras, elas ouvem aquilo que os pais repetem. E isso não será encoberto, diz o versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Portanto, são os pais essas antenas repetidoras. Deus exorta para que seu povo o ouça e indica a partir de quem eles devem ouvir: dos pais. Nós estamos metidos numa cultura em que nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós pagamos para que professores não crentes eduquem os nossos filhos. Nós entendemos que esse modelo de educação precisa ser todo o tempo aprovado, e nós não, muitas vezes, não nos abrimos para outros modelos educacionais que colocam os pais como protagonistas da formação, inclusive intelectual, das crianças. Deus exorta para que seu povo ouça e indica a partir de quem o povo deve ouvir: dos pais que não retêm as histórias, mas que as conta às gerações vindouras. A ideia de terceirização do ensino bíblico é mais um detalhe desse tempo que propõe que o ensino seja mais um item a ser consumido por toda essa sociedade de consumo. Portanto, o ensino bíblico, quem tem a responsabilidade de o fazer é a igreja. A igreja deve cuidar para que seu departamento infantil seja o mais profissional possível, o mais capacitado possível, com o maior tipo de ferramenta possível, e vamos colocando a cada ano que passa, a cada geração que passa, uma pá de cal sobre o ensinamento bíblico. São os pais os responsáveis pela formação e construção da piedade cristã dos filhos. A igreja faz esse trabalho, volto eu a afirmar, de forma suplementar. Eu tento agora aqui, em 1 hora de mensagem bíblica, ser de tal forma relevante para os irmãos, de maneira que possa cobrir uma semana de completa ausência das páginas do livro sagrado. É difícil, muito difícil, esperar um resultado melhor do que nós já o temos, se não houver, de fato, uma conversão de todo o coração ao ensinamento de toda a Escritura. Se não houver uma conversão genuína ao modelo divino, nós vamos continuar patinando, o carro vai continuar a falhar, a tossir, mostrando que tem um problema no motor e que esse problema precisa ser consertado. Caso contrário, esse motor vai acabar de uma hora para outra falhando definitivamente. A educação das crianças
não o divertimento, deveria ser o empenho dos pais como um sinal de resistência a essa cultura do endeusamento do próprio eu. Os pais querem lazer, diversão, agora está na hora do meu futebol, eu não quero ser incomodado. Gente, pelo amor de Deus, basta um pouco de sensibilidade cristã, se a gente calculasse o tempo que se gasta com Netflix, com outros divertimentos que eu coloco aí dentro da vida cotidiana, séries inteiras que são maratonadas em fins de semana, em que casais mais jovens se sentam na frente da televisão de manhã e assistem vários episódios e em várias temporadas de séries inteiras da televisão. Se todo esse tempo pudesse ser dirigido para crianças, se todo esse tempo pudesse ser dirigido para a formação intelectual, moral e espiritual dos pequenos, nós teríamos uma igreja mais viva. O fato de nós vivermos um período em que estamos experimentando um deserto branco na igreja, um deserto gelado na igreja, clamando por avivamento espiritual, é um sinal do quanto nós estamos nos voltando as costas para esses modelos que a palavra de Deus vão colocando para nós. Definitivamente, ou nós tomamos as rédeas da educação e formação cristã dos nossos filhos, ou nós não os veremos aos pés da cruz. Infelizmente, e eu digo infelizmente com muito pesar, talvez você esteja entrando em contato com esse conteúdo agora, mas ao longo dos 28 anos de vida da igreja, que vão se completar agora em agosto, eu venho cotidianamente, ano após ano, me derramado sobre a igreja e alertado com respeito aos diversos perigos que vão aparecendo para nós hoje. E venho fazendo isso com muito temor e também com muita contrariedade, porque alguns saem da igreja machucados, se vendo machucados, como o pastor quer se meter em tudo na minha vida. Não sou eu que quer se meter em tudo em sua vida, é Deus que quer ser o grande, mas o grande rei sobre toda a sua vida. E cabe a mim, como pastor, dizer aos irmãos que ele quer ser o seu rei, e que ele quer ser lá o rei, o governador, o governante máximo da sua família, governando sobre seu casamento, governando sobre os modelos educacionais e de formação dos pequenos. Os irmãos sabem, porém, têm pouco interesse do que acontece aqui na igreja com as famílias educadoras, famílias que buscaram assumir e tomar as rédeas da educação dos próprios filhos. Semana passada, 2 famílias aqui da igreja, dessa nossa comunidade de educadores, submeteram seus filhos à chamada Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Você imagina, os pequenos da nossa igreja foram participar de uma Olimpíada Brasileira de Astronáutica. E qual não foi a minha surpresa com o desempenho deles? Quando foi que ao longo
do seu currículo escolar você estudou astronomia e astronáutica? Talvez nunca. Mas são famílias que estão tomando as rédeas da educação dos filhos e não entregando isso nas mãos de professores incrédulos, mas estão, por si mesmo, dando conteúdo sobre português, matemática, gramática, análise sintática, lógica e também retórica. São elementos que vão fazendo parte da formação intelectual das crianças. Mas se eles pararem só na formação intelectual dos pequenos, eles ficarão ainda em débito, porque existe um currículo espiritual a ser coberto com os pequenos, a ser vivido diante deles, para que eles vejam a sua vida e a tomem como modelo. Olha o que diz em Gênesis 47, quando os irmãos de José chegaram no Egito para obter comida, porque havia uma fome muito grande em Israel. Diz o texto lá em Gênesis 47, 3, para vocês verem o papel dos pais na família. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E eu fiz aqui a gentileza de iluminar essa última parte do versículo 3, tanto nós como nossos pais. Eles estavam dizendo que a profissão deles era algo que vinha de pai para filho, e na verdade é assim que na cultura judaica as coisas estão arrumadas. A mãe ensina a criança a ler e escrever, para que possa ler a lei. Portanto, os pais precisam correr para que os seus filhos leiam e leiam com entendimento e não passem a fazer parte dessa enorme estatística de brasileiros, onde 93% dos conteúdos lidos não são absorvidos pelos alunos do Brasil, pelos brasileiros de uma forma geral. Chamam isso de analfabetismo funcional. Agora você imagine como meu coração fica empolvorosa. Por que eu fico tão preocupado? É porque a nossa fé depende de um livro. E se eles não lerem e compreenderem, eles não vão entender a mensagem do livro. Então é importante que eles leiam, e é importante que eles compreendam, e é importante sim que os pais façam toda a interferência possível para passar algo bom à outra geração. Aqui no caso de Gênesis 47, nós estamos vendo os pais dando formação profissional, porque essa era também a cultura judaica. O pai, ao nascer a criança, o punha sobre os seus joelhos, dava-lhe nome, e era responsável por ensinar profissionalmente os filhos a lidarem com a vida. Então, a participação dos pais no modelo bíblico de ensino é fundamental. Nós vamos mandar o filho para uma escola para ele aprender. Tudo bem, eu entendo a preocupação e a boa intenção, mas o que diz o ditado? De bem intencionados
A ideia é que nós vamos deixando esses vácuos bíblicos, ou vamos lendo a Bíblia enviesadamente, e assim nós acabamos por não tocar nesses pontos. Este texto e outros que lemos nos mostram o quanto os pais participavam sem receios de serem interventores na vida dos filhos. Interviam na formação profissional, interviam na formação intelectual, interviam. E se você chegar hoje em Israel, a cultura é a mesma ao longo desses 7.000 anos. Mesma cultura, mesma ideia. Os judeus ortodoxos continuam sendo os interventores da educação dos filhos e têm isso, meus irmãos, em máxima conta. A mãe judia hoje tem uma agenda no entorno da formação educacional dos filhos imensa, imensa. Em Deuteronômio capítulo 26, verso 7, diz assim: clamamos ao Senhor, Deus de quem? Quer dizer, o Deus que os nossos filhos clamarão, será o Deus que teve interferência nas nossas vidas, o Deus dos nossos pais. Observem que os pais é que eram a referência espiritual dos filhos. O pastor, eu não fujo às minhas responsabilidades. Certamente eu tenho algumas, não são pequenas, são imensas, de dar e de cobrir um currículo de temas e assuntos na Bíblia, oferecendo uma dieta regular para o bom crescimento do discipulado cristão entre os seus membros. Mas são os pais é que eram a referência espiritual dos filhos. Eles vão servir a Deus com a mesma intensidade que vocês servem. Você quer ver seu filho servindo a Deus com maior intensidade? Pois não tenha medo de fazer intervenções, conversar, chamar seus filhos para um diálogo, a leitura de um texto juntos. Tudo isso faz parte do processo educacional da criança. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15, diz que até as promessas de Deus eram passadas pelos pais. Olha, desde a tua santa habitação, diz lá o texto em Deuteronômio, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais. Terra que mana leite e mel, como juraste a nossos pais, aquela herança espiritual de uma terra prometida que manaria leite e mel, era passada de pai para filho, e não havia interrupção dessa passagem de bastão. Se houvesse a interrupção, haveria com certeza a dificuldade de se perceber a grandeza da promessa divina. Mais uma vez, os pais eram referenciais para os filhos até quanto às promessas do Senhor. Pais são depositários de autoridade espiritual para os filhos. Pais não cumprem apenas uma tarefa biológica. A ideia não é casar e constituir família, embora essa ideia esteja sendo atacada no seu coração por essa guerra cultural que o cristianismo sofre. Guerra contra o modelo nuclear de família, que é chamado vulgarmente
por essa cultura anticristo de modelo tradicional de família. Não, é o modelo que as Escrituras esposam. Um homem casa-se com uma mulher num casamento heterossexual, como eu preguei no primeiro domingo dessa série. Contrai casamento, tem filhos, e os filhos desse casamento são instruídos a adorar ao Senhor juntamente com os seus pais. Eles são depositários dessa autoridade espiritual sobre as crianças. Esse é o meu texto preferido. Josué capítulo 22 é o meu texto que eu trago sempre ali diante dos meus olhos. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. O modelo de altar, essa dá uma ideia de construção de piedade muito clara, feita pelos pais diante dos olhos dos filhos. Enxergar esse modelo do altar do Senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta relevante, porém um tanto quanto incômoda. Que tipo de modelo os irmãos passam aos pequenos? Sabe, quando você fica em casa para ver um jogo de futebol, você está passando um modelo. Quando o domingo é tratado por você como um dia comum, você está passando esse modelo. Quando o divertimento é colocado à frente do desenvolvimento de toda a construção de uma piedade cristã, bíblica, esse é o modelo passado aos filhos. Eu posso pregar a vida inteira para os irmãos, e os irmãos podem a vida inteira negar que tem essa responsabilidade viva com os filhos, mas seria de uma forma, digamos assim, infiel, se eu conhecesse todo esse conteúdo e não colocasse, não dissesse aos irmãos. Crianças estão nascendo todos os dias. Agora mesmo, aqui na igreja, nós tivemos um derrame de bebês. Um derrame, e ainda tem criança para nascer, tem criança para ser apresentada ainda, que não foi apresentada. Tem o Pedro, do Fabrício, não é? Daqui a pouco está nascendo a filhinha da Keilane. Crianças estão nascendo. O cumprimento da missão criacional está acontecendo. Os irmãos estão colocando filhos no mundo. Mas, enquanto isso, a cultura nos ensina a olhar para um cachorrinho e chamar de meu filho. Vem para a mamãe. Bem, ele nem se parece com a mamãe para poder ser chamado. Vem, meu filho, vem, minha filhinha. Ah, eu tenho um gatinho, ele é o meu filhinho, pastor. Mas filho como? Eles não têm o seu DNA, não têm a sua aparência, não se parece com você, em nada. Mas essa é a cultura. Ou você denuncia cultura e faz com que a Bíblia Sagrada se revele ao seu coração, ou você acaba sufocando as Escrituras, a voz das Escrituras. Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais.
Os pais deveriam ser referenciais modelares de piedade para os filhos. Observe a expressão: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Observe. Daí o filho pode dizer: observe como o papai faz, como a mamãe faz, e vamos fazer igual ao que o papai e a mamãe fizeram e nos ensinaram. Falar com Deus, e aí, entre parênteses, oração, e ouvir Deus falar conosco, entre parênteses, leitura atenta e meditativa das Escrituras, devem ser parte do modelo de vida no altar, aprendida com os pais. Esse modelo do altar é, na verdade, uma expressão que aponta para a piedade cristã, e não uma terminologia que nós tenhamos que todo o tempo ficar mencionando fora do contexto, imaginando que hoje a igreja evangélica tem um altar. Ela não tem um altar. Paulo tentou fazer na igreja primitiva um copiar e colar esse modelo judaico para a igreja, onde gente mais velha ensinava aos mais jovens, espelhando o modelo de piedade presente no Antigo Testamento. A igreja é, na verdade, uma grande família onde a gente tenta conservar esse modelo de família judaica presente na igreja também. Então, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo deixa claro a ideia de como a igreja deveria espelhar a família. Ele diz ao jovem pastor Timóteo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Em outras palavras, que o ambiente da igreja fosse muito semelhante ao ambiente da família, que o jovem pastor Timóteo soubesse tratar o homem de idade, mais velho que ele, dizendo: o tratamento deve ser como você dá ao seu pai. Aos moços, irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs. Essa era a ideia que a igreja primitiva tinha de organização e convivência social e tratamento pastoral. Os irmãos estão entendendo bem? Está compreendendo bem tudo isso? A conclusão que nós chegamos é a seguinte: a família era um espaço de construção de piedade e respeito. Para se saber o tom que se deveria usar na igreja, a família foi copiada pelo apóstolo Paulo e colada na carta pastoral a Timóteo. Toda família deveria ter isso em mente quando estivessem lidando com os pequenos. Eles não são, meus queridos irmãos, não são o nosso inconveniente, o nosso incômodo. Eles são nossos filhos e merecem o melhor de cada um de nós. Deus abençoe ricamente. Vamos orar? Meu Deus, nós sabemos que
nem tudo acontece como previsto. Muitos de nós só viemos a conhecer ao Senhor depois dos filhos nascidos. E só viemos entrar em contato com os ensinamentos de sua palavra depois de muito tempo. Muitos de nós, ó Deus, não conseguem recuperar o tempo perdido. Mas nem por isso a família está vazia de significado para nós. Nós podemos esperar por milagres, e na verdade todo aquele que crê em Ti, ó Deus, está a todo momento aberto por um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo. Nós oramos, pedindo que o Senhor tenha compaixão, que em nome de Jesus o Senhor possa ir na direção da restauração dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos jovens, das nossas crianças, e conceder-nos, ó Deus, segundo a sua misericórdia, a força, a energia suficiente para encararmos esse enorme desafio. Toma nossos filhos nas suas mãos, Senhor. Incomoda-os, ó Deus, na sua intimidade. Incomoda-os, ó Deus e Pai, quanto ao estilo de vida que constrói, quanto àquilo que abraçam, ó Deus, como elemento tão importante da vida. Santo Deus, toma estes corações nas Tuas mãos. Toma os nossos pequenos nas Suas mãos. Toma os nossos adolescentes, nossos jovens adultos que estão esperando só a hora certa para bater asas e fazer da sua vida uma vida, ó Deus, constituída debaixo da sua inspiração. Leva-nos em paz para a nossa casa, dá-nos uma tarde inspirada e traga-nos logo mais para continuarmos a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso levante o seu rosto sobre ti, meu irmão, e o abençoe. Que o amor do Pai, a graça de seu unigênito Filho Jesus e as eternas e íntimas consolações do Espírito Santo siga convosco desde agora e para sempre. Amém. Ide em paz, querido.